A graça e a paz a você, homem. Muito obrigado por estar conosco neste devocional para homens através do YouTube. Se esse vídeo devocional abençoar a sua vida e edificar a sua vida, solicito que dê um like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho, pois dessa forma sempre será lembrado de um novo vídeo. Convido você também a fazer parte da rede de homens cristãos Christian Men's Network, CMN Hombridade, pois nosso lema é Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Nós somos CMN, nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias. Pornografia, virando a mesa dos cambistas. Esse é o nosso assunto do nosso devocional do dia de hoje. Marcos, no capítulo 11, versos de 15 a 17, nos diz: E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Uau! Jesus estava indignado com aquela situação que estava acontecendo no templo. Quando olhamos esse texto, vemos Jesus como exemplo de um homem decidido fisicamente, ou seja, agindo de forma clara, confrontando a prostituição comercial no templo em Jerusalém. Jesus nos ensina, entre muitas lições, nesse exemplo, que ele não suportaria a prostituição e o uso sequer do pátio do templo para a venda e comercialização de objetos. Ele não discutiu com eles, não deu explicações ou outras sugestões. Simplesmente ele quebrou as mesas, espalhou os objetos e expulsou eles de lá. Mas por que ele fez isso? O que tinha de tão especial no templo que ele agiu desta forma, tão veemente e sem ficar com melindres? Nesta época, o templo representava o local da presença de Deus e tudo nesse espaço era santo. O salmista declara em Salmo 69:9: O zelo da tua casa me consome e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Os evangelhos também mencionam esta ação de Jesus, mas 2 vezes pelo menos. No início do ministério de Jesus, em João, capítulo 2, de 11 a 17, e ainda um pouco antes da crucificação, em Mateus, capítulo 21, versos 12 e 13. Mas por que isso tem a ver com pornografia? Qual o valor da expressão física de Jesus em quebrar e expulsar os cambistas? O que tem a ver o templo daquela época com os dos nossos dias de hoje? Jesus, ele teve coragem de expulsar, derrubar as mesas e cadeiras e não permitir que carregassem mercadorias no templo. Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 18 a 20, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis, ele fala no versículo 19, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Porquanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. A imoralidade tem estado em volta da sua vida? Você tem comercializado com ela, se deixado contaminar, dando vazão a um interesse lascivo, à luxúria? Tem feito parte da sua vida de alguma forma? Quando pecamos sexualmente, pecamos contra o templo do Senhor Deus. Paulo relata que fomos comprados por alto preço e não podemos deixar esse templo ser negociado ou receber qualquer informação ou ação de cambistas. Geralmente, quando o homem está sozinho, ele procura o que preenche a sua alma, ou seja, o templo do Espírito Santo de Deus.
A pornografia tem sido amplamente disseminada pela facilidade tecnológica e muitos homens têm negociado e entregue os seus olhos, sentimentos facilmente com ela. Você tem se entregue de alguma forma? Sabe, a pornografia, ela promete intimidade, mas na verdade aprisiona os homens, escraviza, contamina o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Pelas pesquisas, uma das primeiras coisas que o homem faz ao entrar em um quarto de hotel, por exemplo, é ligar a televisão ou se conectar através de seu celular e então ver a oportunidade de dar vazão às suas fantasias sexuais. Como você tem agido? Você tem negociado com esses cambistas? Se afunda na imoralidade e peca contra o próprio corpo nessa situação, permitindo que os espíritos demoníacos tenham acesso à sua vida e da sua família, pois está contaminando todos ao seu redor. Por quê? Porque o espírito dessas pessoas tem a liberdade dessa forma de atingir a tua vida. Muitos divórcios, desentendimentos e graves consequências nos filhos têm acontecido pela permissão dos cambistas negociarem princípios eternos de Deus, contaminando a vida dos homens. Por isso que eu te convido nessa oportunidade. Abra o seu coração a Deus e se livre desses cambistas. Você precisa agir, expulsar, quebrar, mandar embora, deletar, bloquear tudo que quer contaminar o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, e renovar a sua mente com a mente de Cristo. Você falhou? Todos nós falhamos em algum momento, mas vencedores não são aqueles que nunca falham, mas os que nunca desistem. Você não morre por cair na água, mas se permanecer nela, você acabará morrendo. É uma frase do Edwin Lewis Cole. Te convido hoje, primeiro, reconhecer o seu pecado. Segundo, a se arrepender do mesmo, pois você não tem um problema em relação à pornografia. Você está pecando contra Deus, contra o seu próprio corpo e contaminando as pessoas que te cercam, como, por exemplo, a sua família. Em Atos, capítulo 17, versículo 30, ele diz: Deus ordena a todo homem, em todo lugar, que se arrependa. Jesus quer limpar seu templo, quer limpar seu coração, quer limpar a sua mente, a sua vida. Sua mente e coração precisam ser limpos por Ele, porque Ele tem uma vida plena para entregar para você. Jesus me libertou nesta área e pode fazer o mesmo com você. Quando eu fiz o curso do Homem ao Máximo, Jesus me libertou do pecado da pornografia e eu creio que Deus pode fazer a mesma coisa com você. Sempre vou lembrar e tentar motivar você, homem que está me assistindo, a entrar em um dos grupos do estudo do currículo CMN Hombridade, pois através dessa ferramenta fui perdoado, curado deste pecado e creio que será uma grande oportunidade para você também. Jesus agiu de forma clara e objetiva, e agir significa 90% do resultado para a sua vida. Uma decisão se torna em energia para agir, diz Edwin Lewis Cole. Quero orar com você. Querido Pai Celestial, eu oro em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, apresentando esses homens que estão nos assistindo nesse momento. Peço que os purifique de todo o pecado e os faça ter coragem, que se transformará em ação para serem libertos pelo poder da cruz de Jesus de seus pecados. Eu os abençoo em nome de Jesus com pureza e santidade e nunca mais se deixarão negociar com os cambistas da imoralidade sexual, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus está curando e libertando a sua vida através do poder da cruz de Cristo Jesus. No nosso próximo encontro estaremos falando sobre encontrando descanso para uma vida cansada. Não perca, que a graça de nosso Deus seja derramada em sua vida pelo poder de Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo. Até o nosso próximo encontro, CMN, a jornada de homem para homem. Que Deus te abençoe.